Então tem alguns fundos imobiliários que estão despencando, como por exemplo o HCTR11 e o DEVA11. São fundos, que estão derretendo, e por derretendo, entenda, caindo mais de 20% em poucos dias e até 50% do ponto máximo ao mínimo. Agora, o que está acontecendo com eles? Por que eles estão desabando e principalmente o que fazer? Se você é cotista deles, e se você não é e ficou interessado aí por conta dessa volatilidade mais recente? Bom, algumas dessas perguntas eu vou responder nesse vídeo. Outras eu vou te ajudar a responder por conta própria, ou seja, eu vou trazer informações e insights para que você tome as melhores decisões de investimento para a sua carteira. Então presta muita atenção nesse vídeo que tá por vir. Se você é clubista, me acompanha aqui há mais tempo, já deixa o dedo no like, você sabe que esse vídeo vai trazer bastante valor. E sendo clubista ou não, comenta aqui abaixo. Você tem cotas do HCTR11 ou do DEVA11? E mais, o que você está achando disso tudo que está rolando? Deixa teu comentário aqui. Mas vamos lá, vou começar aqui contando a história que rolou aí por trás dessas quedas. Inclusive, recentemente, 2 semanas atrás, eu fiz um vídeo contando a história do HCTR11, mostrei como ele atraiu muitos cotistas, mais de 200 mil cotistas, por ter apresentado excelentes resultados em 2019, 2020, 2021, por ser um dos fundos imobiliários que mais distribuiu dividendos. E falei também sobre os problemas recentes que esse fundo imobiliário está sofrendo. O que não é exclusividade dele, Tem outros fundos imobiliários de papel, como por exemplo o fundo imobiliário de código DEVA11, que estão sofrendo bastante, e tem várias empresas, vários bancos sofrendo bastante na situação atual. Para te dar contexto, o que a gente está vivendo aqui no Brasil é o início de uma crise de crédito. Está batendo em muitas empresas, como por exemplo a Amaro, que recentemente entrou com pedido de recuperação extrajudicial. Está batendo também na cervejaria Petrópolis, que pediu recuperação judicial com uma dívida de 4,4 bi que a empresa entende ser impagável. E está batendo também em bancos e empresas financeiras, como a BRK e a Portocred, que também se deram mal e foram liquidadas semanas atrás. Engana-se, quem pensa que apenas os pequenos bancos e apenas algumas empresas estão sofrendo. Os grandes bancos também estão sofrendo, inclusive aumentando a provisão para devedores duvidosos, que é um sinal que eles sabem que muitos credores não vão honrar suas dívidas. Aliás, isso é algo que já vem acontecendo há alguns meses, Essa notícia aqui de 2022, novembro de 2022, conta um pouco mais sobre isso. E, enfim, essa crise toda está afetando também outros mercados, como o mercado imobiliário, que vê os imóveis derrapando há quase uma década, e também os imóveis populares, que tem aí vendas em queda. Tudo isso por quê? Porque a economia está derrapando e com a taxa de juros lá em cima, muitas empresas e também pessoas físicas estão tentando se adequar e às vezes fracassando nisso. Inclusive, o principal ponto que está por trás da queda do HCTR11, do DEVA11 e de tantos outros fundos imobiliários de papel é justamente por conta disso, por conta de um negócio chamado inadimplência de CRIs. Pegando aqui o caso da Hectare, por exemplo, no dia 6 de março de 2023, a Vortex, administradora do fundo, divulgou um fato relevante anunciando que as CRIs do circuito de compras estavam inadimplentes. O circuito de compras é um imóvel em que o HCTR11 tem exposição de duas formas. Primeiro, pelo investimento em CRIs, que representam mais ou menos 7,32% do patrimônio líquido do fundo, e segundo, pela exposição num fundo imobiliário de código XBXO11, que tem um peso de 8,62%. A empresa divulgou esse fato relevante, falando em inadimplência, as cotas caíram bastante, e no dia 8 de março, 2 dias depois, houve um novo fato relevante, dizendo que o circuito de compras havia honrado seus pagamentos com atraso e pagando aí as devidas multas contratuais. Só que, naquela época, o fundo aproveitou e divulgou também qual seria a distribuição de dividendos referente ao mês de março, que foi de surpreendentes 70 centavos por cota. Você pode ver aqui que era bem abaixo da média que o fundo vinha distribuindo, o que foi muito mal recebido pelo mercado e foi interpretado como um sinal de alerta, de que eventualmente estariam tendo novas inadimplências nas CRIs do fundo e que os dividendos futuros poderiam ser bem menores. É claro que aqui tem uma peculiaridade de fundos imobiliários de papel, em especial aqueles que investem em CRIs. A remuneração de uma CRI é dada pela contagem de dias úteis. E fevereiro é o mês do ano com menos dias úteis. Um mês com menos dias ainda tem alguns feriados, enfim, acaba tendo aí na média de 3 a 4
dias úteis a menos do que um mês normal, que parece pouco, mas é quase 20% a menos de dias úteis. Mas enfim, naquela época eu fiz um vídeo explicando o que estava acontecendo, as cotas do HCTR11 já estavam despencando, e estavam despencando por conta de um medo do mercado, com possíveis novos calotes, um possível patamar menor em distribuição de dividendos, e também por conta, de certa forma, de uma crise de credibilidade. Afinal de contas, a Hectare não divulgou o relatório gerencial de janeiro e recentemente divulgou, inclusive, o relatório gerencial de fevereiro. Quem estudou aqui com muita calma no Clube do Valor e percebeu que a gestora estava destacando ali alguns pontos referentes aos seus CRIs. Ali a gestora comentou sobre o CRI do circuito de compras, falando, né, que a sazonalidade atrapalhava ali o empreendimento, mas que também ele estava sofrendo com a competição do comércio informal, né, de camelôs, e com uma suposta campanha de desinformação que inibiam aí contratantes, locatários, de efetuar o pagamento de aluguel e luvas. Ou seja, ali a coisa estava mais periclitante. Mas esse mesmo relatório gerencial falou de outras CRIs, como por exemplo a CRI do One Holding, comentando que por conta do cenário adverso, a One promoveu a troca de seus principais executivos no segundo semestre de 2022 e que a nova gestão estava ali tentando readequar as estruturas de pessoas, projetos e investimentos. E mais, estavam negociando um waiver para readequação de fluxo de caixa, mas que era uma operação que contava com robustas garantias. O que são garantias? As garantias são o que os detentores de CRI vão atrás caso eles tomem calote. Enfim, esse mesmo relatório gerencial falava também de outras CRIs, né, algumas que estavam tendo resultados bastante expressivos, mas que ainda assim estava demandando mais recursos, o que fez com que a operação fosse alongada e renegociada, em que, de um lado, os detentores de CRIs concediam carência, isso aqui em termos de juro e amortização, até dezembro de 2023, e em troca disso aumentava a remuneração que eles receberiam. Enfim, esse mesmo relatório ainda comenta sobre outra CRI que está tendo dificuldades em pagar os juros e que, para isso, a companhia está negociando a venda de alguns ativos, de alguns imóveis, né, os terrenos, para honrar aí seus credores. Enfim, em outras palavras, esse relatório gerencial apresentou aí várias dificuldades por trás de várias CRIs que o fundo investe. E aí, a partir disso, a coisa piorou. Primeiro, com o segundo calote do CRI do circuito de compras. Lembra que no dia 6 de março eles anunciaram um calote, daí dia 8 eles pagaram, agora isso se repetiu. Depois, 2 dias atrás, saiu a notícia da inadimplência do Gramado Parques. E aí vários fundos imobiliários que tinham essa CRI sofreram com o que, na verdade, foi uma vitória na justiça de carência de 60 dias para pagamento, onde ainda correm juros nesse período. E que, inclusive, fez com que os gestores da Hectare no Instagram fizessem esse comunicado aqui sobre a Gramado Parques, ressaltando as garantias dessas CRIs, que, segundo eles, são robustas como imóveis e aval dos sócios controladores. E que, mais do que isso, né, na justiça brasileira há jurisprudência, ou seja, outras decisões em juízo de casos similares a esse, que vão, né, em linha, né, com os direitos aí que Hectare e os cotistas tem nesse caso. Se você for olhar o relatório gerencial do fundo, de fato, eles citam ali as garantias na Gramado Parques, que envolvem, inclusive, fiança das pessoas físicas sócias desses empreendimentos. Mas calma que a história ainda não acabou. No dia de ontem, os novos capítulos foram ruins, mais uma vez, para esses fundos. A Hectare divulgou um fato relevante destacando uma série de CRIs de emissão da Forte Securitizadora que estavam em inadimplemento. Todas essas aí que estão na tela agora. E o mesmo aconteceu com vários outros fundos imobiliários que sangraram, né? Ontem foi um dia muito negativo para uma série de fundos imobiliários que caíram até 18%. Tudo por conta do não cumprimento de CRIs de emissão da Forte Securitizadora. No caso do DEVA11, por exemplo, assunto desse vídeo também, eis aí a lista de CRIs inadimplentes na tela. Agora, por que esses fundos imobiliários caíram tanto ontem? Porque foram tantas CRIs que, somadas, mesmo na carteira de CRIs mais diversificada desses fundos, tinham um peso bem grande. No fundo de código VSLH11, por exemplo, essas CRIs representam 40% do patrimônio líquido. No HCTR11, elas representam 29,59% do patrimônio líquido e no DEVA11, 19,8% do seu patrimônio líquido. Lembrando aqui, né, que esses títulos possuem garantias. Mas enfim, tá, o resumo de tudo, a coisa está bastante feia. Então não bastava apenas, né, tudo que a gente estava vendo aí com os fundos imobiliários de tijolo, que desde 2020 vem tendo uma performance muito ruim. Como você pode ver aqui,
pelo índice Teva de fundos imobiliários de tijolo, mas o ponto é que agora a coisa ficou feia também para os fundos imobiliários de papel. Se coloca aí o índice Teva de fundos imobiliários de papel junto com o IFIX, junto com o índice de tijolo, dá para ver que embora o índice de FIIs de papel tenha vencido ali por boa parte do período, agora eles estão meio que empatados. O que nos leva a uma pergunta muito importante, né? Como se proteger de calotes do HCTR11, do DEVA11 ou de qualquer fundo imobiliário de papel? E aqui, tá, eu sei que eu vou falar agora pode doer para alguns, mas o fato é que seguro a gente faz em dias bons, né? Não depois da tempestade começar. Claro, se você não fez até agora, fica aí a lição, uma lição que eu aprendi muitos anos atrás, que eu vejo que muitos investidores já aprenderam, que é não concentrar o seu patrimônio em poucos ativos. Mas o fato é, eu acredito que todo investidor tem que ter dois objetivos, tá? Primeiro, preservar o seu patrimônio e depois buscar uma multiplicação no longo prazo. E aí, na parte de preservação, ele até pode optar por escolher ativos, inclusive de renda variável, que pareçam mais seguros, né? Como, por exemplo, fundos imobiliários de papel high grade, né? Com CRIs de empresas em melhores condições, em vez dos high yield, né? Que tem maior potencial de retorno, pagam mais, mas também tem maior risco. Mas, na verdade, na minha filosofia de investimentos, eu trabalho com a proteção de outra forma que eu já vou te mostrar. Antes de mostrar essa forma, é importante trazer uma premissa aqui. Muitas vezes, empresas extremamente populares vão mal por um bom período. É o caso de Ambev, né, que era uma das ações mais queridinhas da Bolsa e nos últimos 5 anos vem tendo um resultado muito ruim. Outras empresas, mais ou menos populares, às vezes têm resultados catastróficos, como é o caso aí das ações da Oi, que caíram praticamente 100%. Né? O cara que investiu 10 anos atrás perdeu praticamente tudo. E isso não é exclusividade de poucas ações. Na verdade, há uma série de ações que caem mais de 95%, 99%. O que, embora seja menos improvável em fundos imobiliários, o fato é que tem uma série de fundos imobiliários negociando aí 30%, 40%, 50% abaixo da sua máxima. Eu estou trazendo isso aqui para te mostrar que renda variável possui risco. E embora, né, sempre que esse risco aconteça, e a gente veja aí um caso de derretimento de cotação, vai aparecer, né, os profetas do passado, né, os profetas da coisa já acontecida, que falam que, olha, era óbvio que isso ia acontecer. O fato é que quando a gente olha para ativos individuais, a oscilação no curto, médio, inclusive, né, dependendo da janela, no longo prazo, é extremamente imprevisível. Inclusive com vezes em que o mercado exagera no movimento. E por mais que você pense, não, Ramiro, mas as notícias ali do HCTR11, elas estavam estranhas desde fevereiro, tinha gente falando mal do fundo há 12 meses. Isso é verdade, mas se alguém tivesse certeza que a cota ia despencar, por exemplo, nos últimos 5 dias, essa pessoa teria enriquecido, né? Ela teria apostado na queda, teria feito uma operação vendida. Se as quedas fossem previsíveis, né, como muitos estão falando, todo mundo agiria antecipadamente a tal previsão para ganhar muito dinheiro. Tô trazendo isso por quê? Porque muitas vezes você está tomando ali um prejuízo, está nervoso, e aí pensa, poxa, é óbvio, ali o guru falou que ia cair, ele sempre acerta. Na verdade não tem isso, né? Todo mundo tem erros e acertos. Mas enfim, assim como um fundo de papel pode tomar calote em CRIs, de parte menor ou maior da sua carteira, assim como fundos de tijolo podem sofrer com revisionais e com aumento de vacância, assim como mesmo fundos tidos, né, como menos arriscados também podem sofrer em janelas de 12 a 24 meses, como o caso do Iridium, que eu sei também que é muito popular. O ponto é que risco a gente consegue medir, mas não controlar. E existem 3 formas da gente tentar diminuir o impacto dos riscos. O primeiro, eu já falei aqui em outro vídeo, que se chama a regra dos 3%, que é a regra que a gente segue aqui no Clube do Valor para todos os nossos clientes de Wealth Management e que a gente aconselha todos os nossos clientes de Wealth Advisory, clientes em que a gente faz o aconselhamento, a consultoria de investimentos, a seguir. Que diz basicamente que um fundo imobiliário ou uma ação individual, ou uma debênture, ou um próprio CRI, não pode ter um peso maior do que 3% da carteira de investimentos de nenhum investidor de longo prazo. Então, eu vou trazer um exemplo aqui, tá? Dos nossos clientes mais arrojados, né? Quem aguenta muito risco, quem é muito tolerante ao risco, que provavelmente nem está assistindo esse vídeo porque já se acostumou, né, com essa montanha-russa, tem uma carteira assim, apenas com renda variável por longo prazo, dividido entre ações brasileiras, norte-americanas e fundos imobiliários. Bom, beleza. Então o cara tem um peso de 33% em fundos imobiliários. Aqui a gente divide a nossa carteira de fundos imobiliários em 15 diferentes fundos imobiliários, o que faz com que cada ativo dentro da classe de ativos tenha um peso de 6% mais ou menos, né? 6,67%. Pois bem, um fundo imobiliário, no total da carteira de investimentos, essa aqui é uma carteira bem arrojada, inclusive, tem o peso de 2,22%. Então, se esse fundo aqui cai 50%, a carteira toma uma paulada de 1%.
Se ele cai, por exemplo, 80%, a carteira cai mais ou menos 1,78%. Enfim, estou te mostrando isso aqui para te mostrar como a regra dos 3% te protege mesmo quando você compra um fundo imobiliário que parece barato e ele despenca. Ah, Ramiro, mas se a carteira inteira de fundos imobiliários despencar? Já vou te mostrar o que acontece. Mas antes entra aqui o segundo ponto, que é justamente uma derivada do primeiro, que é limitar a exposição em uma única classe de ativos na tua carteira. Eu te mostrei até agora o modelo mais arrojado que a gente tem aqui com os nossos clientes. Mas o fato é que a maioria deles tem uma carteira mais ou menos assim, né, com peso de 10% em fundos imobiliários. O que, nesse caso, limita ainda mais o tombo que a carteira toma quando um ativo específico, quando um fundo específico despenca. Né? Nesse caso, se o HCTR11 chegar a cair 80%, a carteira sofre com uma queda de meio. É por isso que, mesmo a gente tendo já investido em ações que despencaram, como a Uzi Minas, que a gente ainda tem em carteira, ou em fundos imobiliários que despencaram, como a HCTR11, é isso aqui que eu gosto de falar mais, que despencaram do que os que subiram, para não ficar cantando vantagem. O fato é que os nossos clientes mais antigos têm resultados como esse aqui. É assim que se comporta uma carteira bem montada, uma carteira diversificada no longo prazo. Nesse caso aqui, no longo prazo, a carteira já rendeu quase 100%. E agora, antes de mostrar como decidir entre manter ou vender o HCTR11, o DEVA11, ou comprar agora ou não comprar, uma pergunta: se você se identificou com a forma que a gente pensa portfólio, você gostaria de ter a sua carteira analisada por um especialista aqui do Clube do Valor? Pois bem, a gente está aí com algumas vagas abertas para sessões de análise e diagnóstico gratuito de carteiras de investimentos. Então, se você é um investidor de longo prazo, que já acumulou ali 300, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, e quer que a gente analise a sua carteira, mostrar quais riscos você está exposto, mostrar o que dá, se é que dá para melhorar alguma coisa, aperta aqui nesse botão aqui, preenche o formulário, que algum especialista aqui do clube vai entrar em contato contigo, beleza? Vale a pena comprar o HCTR11 agora, ou o DEVA11 agora? E quem tem, vale a pena manter ou não? Cuidado com pensamentos do tipo: olha, eu vou aumentar a exposição para baixar preço médio. Baixar preço médio por baixar preço médio não faz nenhum sentido. Se for feito dentro de um contexto de balanceamento, até pode ser. E cuidado também quando você pensa: olha, caiu, eu vou sair correndo desse fundo imobiliário. Vender só porque caiu também não é uma estratégia que faça tanto sentido assim. Dito isso, vamos aos fatos, tá? A gente está falando aqui de um fundo imobiliário com uma relação de preço por valor patrimonial de 0,45 e um dividend yield de 12 meses de 27,36%. Eu não preciso nem te alertar aqui que esse dividend yield não vai se repetir no futuro, né? Mas muitas vezes o dividend yield alto é um sinal de que o fundo passa por um período de extrema impopularidade. O mesmo sinal acontece quando você vê um PVPA muito baixo. Aí você pode pensar: poxa, mas as CRIs deram calote, né? Quanto vale uma CRI que deu calote? Enfim, isso tudo vai depender muito das garantias de cada uma delas, da possibilidade, né, deles acessarem essas garantias, mas o ponto é, para você ter uma noção, né, um PVPA de 0,45 significa que o mercado diz que, na prática, metade, pouco mais da metade ali das CRIs não vão honrar seus compromissos do jeito que está lá marcado, né, no fundo. Tá, Ramiro, mas ainda não consegui decidir se é hora de comprar, manter ou vender. Para isso, você só vai conseguir se decidir se você tiver uma estratégia clara. O que é uma estratégia clara? São regras que você segue para determinar sempre quais ativos comprar, quando comprar e quando vender um ativo. E se até aqui eu já trouxe a lição sobre cuidado com os riscos, a segunda lição que eu quero trazer é sobre estratégia. Mostrei um pouco da nossa estratégia de gestão de portfólio. Agora eu vou te mostrar um pouco da nossa estratégia de seleção de fundos imobiliários, que foi testada, teve esse resultado aqui no passado, embora muito similar ao CDI nesse período de 10 anos, um resultado superior ao IFIX, e que, inclusive, se você olhar nessa tabela, você pode ver que o risco, ele é similar, ele é um pouco superior em termos de desvio padrão, porque a gente compra fundos baratos, fundos descontados, que são mais arriscados, mas na maior crise, a maior queda da estratégia foi similar à do IFIX. A carteira inteira cair 20% significa que, na média, os fundos ali somados, ponderados, caíram 20%. O que significa que, para um cara que tem 10% em fundos imobiliários, esse cara teria visto a carteira dele sofrer uma perda de 2% na maior crise que a estratégia já enfrentou. Para o cara que tem 33% em fundos imobiliários, viu a carteira cair 20%, a queda no todo, só, né, oriunda de fundos imobiliários, seria de 6,67%. Se no futuro a estratégia cair mais do que já caiu no passado, essa queda potencial na carteira como um todo vai ser maior, mas ainda assim relativamente controlada. Ele vai quebrar se a sua carteira cair 10%. Mas o fato é que esse vídeo já está longo para explicar sobre a estratégia, por isso vou deixar um e-book gratuito
Esse e-book está na tela agora, que explica o racional por trás da nossa estratégia de seleção de fundos imobiliários. Racional que nos faz saber exatamente quais fundos comprar e quando vender. Eu vou deixar o link para download aqui. E se você é investidor em fundos imobiliários, quiser saber como declarar eles corretamente no seu imposto de renda, vou deixar aqui o link para um outro vídeo nosso. Um grande abraço e até mais!